Bom, então nós temos aqui uma lista 1 de relações métricas. Copie no caderno e resolva. Envie uma foto da atividade feita. Essa atividade vai estar valendo ponto, né? Nós temos o seguinte, ó, determine os valores desconhecidos em cada triângulo. Os valores desconhecidos está se referindo aqui às incógnitas, né? X e Y. Z, tá? Então, a gente tem aqui letra A, letra B, C, D e F, ok? Então temos 6 questões aqui para resolver. E o conceito que a gente vai utilizar vai ser, né, o conteúdo das relações métricas que a gente viu na última aula. Eu vou recapitular com vocês aqui. Bom, as relações métricas elas são aplicadas quando o teorema de Pitágoras, que também é uma relação métrica, não consegue resolver o problema, principalmente quando a gente tem a informação da reta altura. Né? O teorema de Pitágoras só trabalha com os lados do triângulo e não com a altura. Então, nessa situação, a princípio, né? Então, nessa situação, o que a gente vai fazer? Nós vamos utilizar aqui a reta altura, que vai repartir esse triângulo inicial em dois triângulos semelhantes. Vou compartilhar aqui com vocês o desenho. Então, observa aqui comigo. O primeiro passo, olha o triângulo aqui da esquerda, o de baixo. Ó, segue o cursor aqui comigo. Então, o primeiro passo, a gente vai identificar onde está o ângulo reto. Ok? O lado oposto ao ângulo reto vai ser a hipotenusa. O cateto maior vai ser o cateto B e o cateto menor o cateto C, como a gente aprendeu no Teorema de Pitágoras, né? Vamos manter esse mesmo padrão. Só que, como eu disse, tem situações que o Teorema de Pitágoras não vai conseguir resolver o probleminha. Então, a gente pode utilizar as relações métricas, né? Que vai gerar para a gente mais 4 fórmulas. Então, a gente vai estar utilizando a reta altura, que é uma reta, seu conceito, né, perpendicular, ou seja, o posicionamento dessa reta gera em relação ao lado oposto ao vértice, né, que a gente está utilizando a reta, que nesse caso aqui é o lado oposto ao ângulo reto, que a gente sabe também que é a hipotenusa. O posicionamento dessa reta altura tem que gerar um ângulo de 90 graus, tá? Por isso que tem esse quadradinho aqui, ó, um pontinho. Por quê? A gente sabe que dentro de um triângulo a gente pode montar outras retas, né? Vocês já aprenderam isso. A bissetriz, a mediana, a mediatriz. Então, nesse caso aqui, a altura é uma reta que posicionada ao vértice que a gente está utilizando, aqui do vértice A, do ângulo reto, ao lado oposto, tá? Um segmento de reta que vai até o lado oposto, e que nesse lado oposto, o posicionamento dela, a angulação dela, gera aqui, então, para a gente um ângulo de 90 graus. Bom, o mais importante é que essa reta gera a possibilidade da gente entender, né, esse triângulo inicial como um triângulo repartido em dois triângulos semelhantes. Então, observa só. No início, a gente vai ter, então, hipotenusa, cateto B e cateto C. Essa reta de vermelho, que é a altura, a gente vai chamar de H. Vimos isso na aula, né? E nessa separação dos dois triângulos, né, a parte da hipotenusa, observa que a hipotenusa aqui vai ser repartida em duas partes, e a parte que ficar com o cateto B, a gente vai chamar de M de Maria, tá bom? Então, a parte da hipotenusa repartida aqui, ó, a hipotenusa repartida. A parte que ficar com o cateto B, a gente vai chamar de M de Maria. A parte que ficar no triângulo que tem o cateto C, vamos chamar de N de navio, tá bom? Então, observamos aqui que há uma possibilidade de repartir o triângulo inicial em dois triângulos semelhantes. E quando a gente faz essa repartição, a gente consegue, então, utilizar, né, uma quantidade maior de fórmulas. Então, observa aqui, ó, no primeiro triângulo, a gente tem o seguinte, ó, deixa eu faço umas anotações aqui para a gente poder observar melhor, tá? Ó, nesse primeiro triângulo, é o do C, que tem o cateto C, a gente tem as seguintes informações, C, H e N.
Qual fórmula que tem C, H e N? Bom, a gente vai ter aqui, ó, na primeira fórmula, observa comigo, teremos então aqui, na primeira fórmula, C e o nosso N, ok? Então, continuando, no segundo triângulo, o que a gente tem? Nós temos aqui, ó, no segundo triângulo, nós temos o B e o M, tá vendo? Então, referente aqui à segunda fórmula, ó, B ao quadrado igual a A, que é a hipotenusa, vezes o M, tá vendo? Então, é importante a nomeação, porque as fórmulas já trazem essa relação da repartição dos lados, tá? Caso a gente tenha que determinar o valor da altura, olha a fórmula que a gente tem aqui, ó, acompanha comigo. Nós temos duas fórmulas que envolvem a altura, ó. H ao quadrado igual a M vezes N, aí vai depender da atividade, né? Se o exercício trazer para a gente a informação de MN, a gente utiliza a primeira fórmula. Caso o exercício não traga essas informações, a gente vai ver, né? Eu vou fazer algumas atividades aqui com vocês, acompanhando. Caso não traga essas informações, a gente pode tentar utilizar a de baixo, que é B vezes C igual a A vezes H. Bom, com esse conceito da repartição e com esse total de fórmulas que a gente aprendeu, né, que com o Teorema de Pitágoras a gente tem 5 relações aqui, ó, vamos tentar resolver, então, os nossos probleminhas, né? E aí já surgiu uma pergunta aqui, se o resultado do probleminha, do exercício, pode ser uma variável. Não, né? A gente precisa determinar o valor das incógnitas, tá bom? Voltando aqui para a nossa lista de exercícios, vamos observar aqui, ó. Nós temos a letra A, um triângulo, retângulo aqui, ó, no A, ou seja, aqui em cima no A a gente tem um ângulo de 90 graus. Deixa eu fazer as anotações aqui, ó, acompanha comigo, tá? Vamos fazendo junto. Então, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, ó. O lado oposto a esse 90 graus, vamos começar aqui a fazer a nomeação dos lados, né? O lado oposto é esse lado aqui de baixo, que a gente vai chamar de hipotenusa, que nesse caso aqui, ó, vai ser o nosso y, tá? Bom, já identifiquei a hipotenusa, próximo passo, então, a gente vai identificar o cateto maior. Pelo desenho da figura, o cateto maior é esse lado aqui, ó, AB. Então, vamos escrever aqui, ó. Cateto B. Aqui do outro lado, onde está o X, é o cateto menor, que a gente vai chamar de cateto C. Então, até agora, comum, né? Nada demais, igual a gente aprendeu no Teorema de Pitágoras. Bom, a gente tem uma reta altura aqui, ó, repartindo esse triângulo em dois triângulos. Então, aqui a altura a gente vai chamar de H. Tá? Não tem nenhum valor aqui representando H, não tem problema, a gente vai nomeando. Agora, observa a repartição que eu comentei anteriormente. Ó. Quem vai estar aqui para o nosso B? Ó, quem vai estar para o B vai ser o M, tá bom? Então, esse 9 aqui, ele é o M, M de Maria. Tá? E no segundo triângulo, observa aqui comigo, eu vou destacar aqui, tá? Ó, no segundo, quem vai ser o 3? Quem vai estar para o C? Isso aqui é importante decorar, né? Quem vai estar para o C vai ser o N. N de navio, tá bom? Bom, seguindo, a gente já nomeou, né? Observamos aqui todos os lados, colocamos os nomes, agora a gente vai observar os valores envolvidos nesse probleminha. Bom, para a gente poder identificar as fórmulas, né? Acompanha comigo aqui, ó. A gente tem o C com incógnita, beleza? Ó, nós temos o N
que mede 3, e nós temos também o M de Maria, medindo 9. Lembra do conceito que eu falei? Que a hipotenusa, né, quando ela é repartida, ela gera para a gente esse lado M e o lado N também. Significa o quê? Que se eu quero encontrar o valor da hipotenusa, eu posso somar esses dois lados. Ó. A hipotenusa ela é igual a M somado a N. Correto? Né? Se eu tenho os valores repartidos, eu posso juntá-los e aí eu vou determinar, então, o valor da hipotenusa também. Então, a gente tem esse valor aqui no exercício. Ó. 9 mais 3 vai ser igual a 12. Então, a nossa hipotenusa, que é o A, nesse probleminha mede 12. Opa, então eu já adicionei mais uma informação. Correto? Eu tenho C, deixa eu destacar aqui essa informação. Eu tenho C, tenho N, tenho M e tenho A. Bom, com essas informações, eu vou observar na nossa lista de fórmulas qual fórmula que eu vou utilizar aqui para poder calcular o valor de x. Né? Tem que ser uma fórmula que tem que ter C, N, A e, né, se tiver uma fórmula aqui que encaixe também o M, a gente pode utilizar. Ok? Vamos dar uma olhadinha então nas nossas fórmulas. Eu vou apagar aqui os desenhos, para não atrapalhar aqui quando eu compartilhar. Então, vem comigo. Ó. Vamos à nossa lista de fórmulas. Está no conteúdo aqui, ó. Vocês já copiaram no caderno, né? Eu vou copiar aqui e vou passar para o Word para a gente poder fazer o cálculo, tá? Então, vem comigo, ó. Então, teremos o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo colar aqui. Beleza. Colei aqui as fórmulas, ó. Então, nós temos essas 4 fórmulas. A gente viu, então, né, que o x é o C, o 3 é o N de navio, o 9 é o M de Maria e o Y aqui é o A, que é a hipotenusa, que é a soma de 3 mais 9, né? Bom, eu vou fazer aqui com o rascunho, tá? Então, C foi x, né? A M, a gente viu que foi o 9. Vou começar aqui pelo M, tá? M vai ser 3. M vai ser o 9. O Y é o A de hipotenusa. Acho que não está aparecendo para vocês, né? Não está aparecendo, tá? Eu vou compartilhar aqui de novo. Pronto, agora vai aparecer. Está aparecendo aí? Então, o C. Beleza. O C. Deixa eu aumentar aqui essa fonte, para quem está acompanhando a aula pelo celular conseguir visualizar melhor. Vou aumentar aqui, tá? Então, na nomeação anterior, a gente fez as seguintes nomeações aqui. Ó. A gente viu que o C é o X, vimos aqui que o 3 é o N, o 9 é o M e o Y é a hipotenusa, que é o A. E vimos também, né, que essa hipotenusa pode ser a soma de 9 de M mais N, que vai ser 9 mais 3, que vai gerar para a gente, então, o valor da hipotenusa, que foi 12. Bom, isso que a gente viu anteriormente. Agora, qual fórmula que eu vou utilizar que tenha, né, C, N, M ou que tenha a hipotenusa, que é o A? Vou ter que observar. Bom, primeira dica, tá, que eu vou dar a vocês aqui, ó. Lembra que as fórmulas sempre têm uma relação entre elas, né? Então, o C sempre está relacionado ali com o N.
Como eu tenho C aqui incógnita, ó, vou observar, né, se eu posso utilizar a primeira fórmula aqui, ó, que é o do C. C ao quadrado igual a A vezes N. Vê se eu tenho as informações aqui para substituir na fórmula A. C eu tenho, A eu tenho, que é a hipotenusa, a gente viu que é a soma de N mais M, e nós temos também o N, que é o 3. Ó. Então, de cara, eu já posso utilizar a primeira fórmula. Vamos lá. Vamos utilizá-la aqui. Então, vai ficar o seguinte, ó, copiando a fórmula. Aqui tem um probleminha aqui na minha fórmula. Apertei alguma coisa aqui que não está abrindo a fórmula. Ah, que chato, né? Apertei alguma coisa aqui que não está aceitando a fórmula. Eu não lembro onde altera isso. Só um minutinho, por favor.